Salve, salve, rapaziada. É, Como eu tinha prometido para vocês, né, o canal estaria apresentando projetos mistos e hoje se inicia um desses projetos, que é os nossos audiolivros. O interessante do audiolivro é para quem não tem muito tempo ou paciência para sentar e ler um livro, mas gosta de ouvir histórias, né? Ele funciona basicamente como um podcast, onde você pode estar acompanhando a história através da narração e durante o seu expediente de trabalho, dependente da sua função, na ida do trabalho, na volta do trabalho, no seu dia a dia limpando a casa, né? Você pode estar colocando o seu audiolivro para rodar e ir escutando a história, tá? Então vamos começar aqui. Nome do livro: Cemitérios de Dragões, Legado Ranger 1. Aqui o marcador de página do livro. Um soldado de elite do exército americano desaparecido em uma missão no Afeganistão. Uma africana guerrilheira crescida em meio a conflitos étnicos de Ruanda. Uma garçonete irlandesa praticante de artes marciais mista. Um hacker brasileiro descendente de orientais. Um dublê francês mestre em parkour. Cinco realidades distintas. Um fenômeno desconhecido faz 5 pessoas sem qualquer conexão e espalhadas pelo planeta Terra acordarem em diferentes regiões de uma realidade devastada por um império de reptilianos e assolada pela escravidão. Os 5 iniciam uma jornada em busca de respostas para sobreviverem no centro de uma guerra envolvendo criaturas fantásticas e demônios dispostos a invocar perigosos seres abissais para servirem a seus propósitos. Porém, uma entidade pretende conectar o destino dos 5 humanos e armá-los com uma tecnologia construída à base de metal vivo, magia e sangue de dragão. Uma tecnologia jamais vista naquela ou em qualquer outra dimensão, capaz de gerar heróis de metal, batalhas empolgantes, romance e magia. Este é o universo épico de Cemitério de Dragões, inspirado em uma visão adulta e sombria das antigas séries Tokusatsu, como Jaspion, Changeman, Flashman, Ultraman e tantas outras que marcaram a infância de uma geração. Primeira página, nome do livro: Cemitério de Dragões. O livro Cemitério de Dragões, da Fantástica Roku, escrito por Rafael Dracon. Para Carolina, por ser meu melhor motivo para voltar para casa, independente da dimensão. Prólogo. Aflição. Era como se iniciava as memórias constantemente revividas. Primeiro, uma calmaria dentro da aeronave de asas rotativas. Depois, a floresta de aveleiras e pistáceas, onde cabras, fazões e ovelhas caracu dormiam. A caminhada pela mata escura, a visão optimizada pelo infravermelho, as instruções gestuais, o deslocamento obedecendo um padrão de operação militar. Então, o primeiro tiro, e o segundo,
No terceiro, a escuridão. Episódio 1. Minas dracônicas. Aquilo tinha que ser um sonho. O calor tornava a região rochosa com uma intensidade ofuscante, enquanto criaturas pulmonadas de pele escamosa e sangue frio, munidas de chicotes de couro traçados, vigiavam um grupo composto, em sua maioria, por anões escravos. Cada anão tinha a pele tatuada e a barba ensopada de suor e sujeira. O corpo cheio de calos, feridas e carne viva. Trapos encardidos cobertos de rasgos, poeira e manchas de sangue. A luz incandescente dos lampiões presos à parede incomodava a vista, e a todo momento os escravizados tentavam não cair diante dos seres reptilianos e do estalar de chicotes que rompiam a barreira do som. Além do ruído das correias de couro, ouviam-se também os impactos de ferro de marretas contra rochas sedimentadas e o arrastar lento de vagões de metal sobre trilhos. A mina ficava no final de um canal de túneis de areia, argila e cascalho, de onde o grito de qualquer ser ecoaria insignificantemente por paredes azul escuras. O pior de tudo, no entanto, era o cheiro. Regiões vulcânicas já são grandes reservatórios de sódio, potássio e enxofre. Naquelas minas, porém, o cheiro ambiente se unia ao forte odor de ácido úrico da tóxica urina dos seres monstruosos, implacavelmente carnívoros. Tais condições, aliadas ao calor excessivo que reduzia a umidade ambiente, dava aos escravos a sensação de trabalhar dentro de uma gigantesca fossa vulcânica. Já os seres reptilianos não pareciam se incomodar. Seu líder dracônico, uma criatura humanoide imensa e de traços demoníacos, se mantinha de pé em uma elevação rochosa e observava com a língua para fora o trabalho imposto aos dominados. Vestia um elmo oval com 3 chifres retirados de um morto em batalha, e em uma cota de malha com a mesma origem infeliz. A pele de escamas sobrepostas variava em todos os tons translúcidos ao redor do corpo escuro. A face monstruosa apresentava olhos de pupilas amarelas e a juba negra no couro cabeludo era trançada com adereços semelhantes a cordas. Sob uma narina avermelhada, da mesma cor da língua, um pequeno osso pontudo se projetava do queixo. Era nesse ser que a atenção de Derek se concentrava. Localizado no meio do grupo mais forte, composto de poucos humanos sedentos, que ainda assim eram mais resistentes que os anões desnutridos, Derek acreditava que tudo aquilo tinha de ser um devaneio, do qual ficava cada vez mais difícil acordar. Não reconhecia os seres nem a região em que estava. O cabelo, antes raspado, se apresentava cheio, sujo e empapado, caindo pela face marcada pela barba grossa. Era um homem forte, de 27 anos, treinado para a guerra.
pela elite do exército dos Estados Unidos da América, mas que chegara ali sem opção de luta. Já chegara àquela dimensão como escravo. Na realidade em que se encontrava, lembrava-se apenas de ter acordado em meio a pessoas que nunca vira, cercado por seres que não deveriam existir, e então as lembranças se uniam algemas, cordas, mordaças, lâminas, couros traçados, marretas, minas e escravidão. Não sabia há quantos dias repetia o trabalho forçado nas minas. Acordava com chutes no estômago, era escoltado sobre o fustigar dos chicotes e espadas com lâminas farpadas e marretava por horas. As carcaças das criaturas que lembravam répteis colossais, com o intuito de lhes arrancar as garras, os chifres e os dentes. Em determinado momento, os dracônicos atiravam no chão uma ração preparada à base de peixe, incitando os humanos a se digladiar pela comida espalhada. Ao fim dos trabalhos, com o corpo dolorido e os ossos parecendo areia, Derek se ajeitava em um canto, cansado demais até para tentar se comunicar. Então fechava os olhos e esperava o retorno dos sonhos fantásticos que interagia com outras pessoas como ele, em outra realidade. Uma rotina que Derek começou a analisar, reparou que, apesar dos caos aparente em que vivia, os dracônicos seguiam determinados padrões. Acordavam os escravos no mesmo horário, escoltavam todos da mesma maneira e os obrigavam a desempenhar as mesmas funções. Comiam sempre na sala sem porta improvisada em uma brecha geográfica, para que todos os escravos pudessem vê-los se banquetear com bandejas de carne crua e misturas que lembravam mingau preto. E nas canecas, sangue. A euforia era compartilhada e eles rosnavam em grupo quando torturavam um esgotado. O sadismo se espalhava em apreciação coletiva. Sabiam-se de uma maneira própria e primitiva contar os escravos ainda vivos, assim como os cadáveres. Como não havia luz do sol e não tinha noção real do tempo, era assim que Derek controlava a passagem dos dias. A hora em que a hora em que contavam os vivos era o início, os cadáveres, o fim. As divisões também eram bem claras. Humanos martelavam carcaças de mais de 5 centenas de ossos a fim de extrair queratina, presas e garras que pudessem ser posteriormente moldadas em armas e adereços. Gigantescos encoleirados giravam uma espécie de espremedor, um mecanismo circular que comprimia partes de répteis colossais, de cujos membros decepados ainda fosse possível extrair sangue. Anões empurravam vagões de metal ensanguentados por barras de aço laminado atravessadas sobre dormentes, conduzindo-os até os dracônicos, que armazenavam o sangue em galões
E então, ao final do dia, uma chave de osso com 5 pontas era utilizada para revelar uma abertura em uma parede rochosa, liberando assim o caminho para um mundo de que os escravos já não se lembravam. Uma chave em posse do mesmo dracônico de elmo oval que vigiava o trabalho escravo com a língua para fora. Uma chave que Derek lhe desejava tomar. Começou com desenhos. Ao fim do dia, antes de dormirem, em um canto improvisado como jaula nas rochas frias, Derek reunia o grupo e desenhava com pontas de pedras na poeira de chão. Uma vez escreveu seu nome e ilustrou um mapa com estrelas e um planeta de uma única lua, ao qual deu o nome Terra. Aos poucos, os outros começaram a desenhar também. Os homens de olhos puxados desenhavam uma ilha para demonstrar de onde vieram. Mas os ideogramas de seu idioma não faziam sentido para os outros. Derek riscou no solo uma bandeira com um grande sol no centro, mas o casal não pareceu reconhecê-la. Um dos de pele negra rabiscou um continente gigantesco, e sua língua tribal apresentava o mesmo conflito dos ideogramas. As criaturas de pele acinzentada desenhavam o que parecia uma nave espacial, mas nenhum dos outros seres levou a sério, já que é compreensível a loucura que assola a mente de um escravo. Todos os dias, ao menos um cadáver de anão era envolto em panos que lembrava uma mortalha infantil. Se estivesse doente, o corpo era queimado em um caldeirão fervente localizado acima do centro da mina. Preso por um engenhoso sistema de canos que também servia para fundir o metal extraído. Se estivesse sadio, sua carne era devorada por dracônicos, e apenas os ossos atirados no caldeirão. A forja central era o maior, porém não a única. Diversas outras se espalhavam pelo local, mas todas conectadas ao sistema hidráulico por onde corriam também os galões de sangue extraído. Quase todos os dias, novos condenados eram trazidos, a maioria de raça anã. Uma vez trouxeram uma raça que lembrava gnomos, mas não duraram um dia. Em outro, um casal humano, mas os dracônicos rasgaram a roupa da mulher e ameaçaram devorá-la, provocando uma reação trágica por parte do rapaz, que culminou com a morte de ambos. Depois chegaram os gigantes, talvez adolescentes para os padrões daqueles seres, de quase 3 metros de altura. A corrente que lhes prendia os pés era estreita e limitava os passos, e não raro um deles se desequilibrar e cair com estrondo e receber chicotadas, pauladas ou chutes no corpo já ferido. No pescoço amarravam uma gargantilha que os reptilianos prendiam a um bastão e apertavam com um torniquete quando necessário. O mesmo acontecia com os seres de pele acinzentada, que não era daquela raça, mas padecia do mesmo destino dos gigantes. Garri, Garri,
Garri! Gritavam eles para os punidos. No início, Derek associou a ideia de levantar-se. Aos poucos, contudo, percebeu que os dracônicos gostavam quando, ainda que abatidos, os escravos se erguiam e seguiam seus trabalhos sem reclamação. De uma maneira distorcida, eles respeitavam isso. Então Derek associou Garri a resistir. Quem trazia os novos escravos eram humanoides de origem anfíbia, dotados de grandes olhos amarelos, couraça nas costas e pele nua azulada, com manchas pretas sem escamas. Glandulares e umedecidas, eram baixos e carregavam pequenos machados de pedra lascada. De vez em quando, estalavam a língua no ar, abocanhando mosca varejeira de cores metálicas e ou outros insetos em abundância no próprio ambiente fúnebre. Qual o seu nome? Perguntou Derek certa vez a uma das criaturas de pele cinzenta, que afirmava ter vindo do espaço, complementando com gestos o que o idioma não transmitia. Se fosse humano, o ser curioso teria algo em torno de 14 anos. O menino tentou pronunciar o próprio nome, e sua maneira de falar lembrava palavras unidas em um assobio. Q-A-T-R foi o que Derek compreendeu. Após a terceira tentativa, e então escreveu no chão com uma ponta de pedra. Catar? Seguindo o mesmo procedimento, descobriu o nome da outra criança e o interpretou como Ono. A fêmea era Ogara. Futuramente também compreendeu que o ser mais alto e mais forte que os dracônicos faziam carregar corpos e sacos ao lado dos gigantes era o líder daquela raça. Uma raça sem identidade, o que era impossível de ser ignorada era a palavra que todas as vezes eram repetidas. No princípio, ele não conseguia compreender. Vega. Ao pronunciar tal nome, os três pareciam experimentar certa satisfação, que somada entre eles, talvez chegasse a completar um sorriso inteiro. No início, ele achou que fosse o nome do humanoide adulto, Catar. Todavia, lhe ensinou que não, e então apontou para o desenho que Derek, com o nome de terra, desenhou no chão de terra. Acrescentou um satélite e apontou com a pedra. Derek compreendeu. Apagou o nome Terra e escreveu Vega. E quem é aquele? Perguntou ele, se referindo ao mais velho preso na cela com os gigantes. A-D-R-O-O-S-S, repetiu Catar. Todas as vezes que fora preciso. E ele escreveu Adros ou Adros. As crianças achavam curiosas
duas características do humano: os pelos no corpo, principalmente a barba, para elas era algo inteiramente exótico, e os movimentos das sobrancelhas acompanhando determinadas reações. Derek gostava de vê-las rir, ainda que fosse dele. Um dos dracônicos veio até a jaula e golpeou as barras, ordenando em sua língua primitiva: Xandar, Xandar. Poucas coisas se aprendiam naquelas minas. Uma delas era aquela expressão. Era uma ordem para os escravos se calarem e se submeterem à força dominante. Xandar, Doc. Derek e os meninos se encolheram em seus cantos e obedeceram. Doc era como eles chamavam as crianças. O Rai, repetiu Derek uma vez em uma voz trêmula. Aquela expressão era citada a cada vez que um dracônico vencia outro em um jogo bruto de força ou demonstrava maior dominação na tortura de um escravo. Apontavam para ele e o denominavam o Rai. Derek associou o termo a maioral. Assim, quando precisava demonstrar humildade, abaixava a cabeça e usava com o carrasco em questão, abrangindo infrações. O dracônico pareceu gostar e se afastou satisfeito. A voz bestial, porém, ecoou por ângulos distorcidos na mente de Derek, avivando sentimentos que ele nem mesmo sabia haver dentro de si. Mas havia, e se acumulavam a cada dia que contava, feito uma bomba relógio, prestes a explodir. Fim do capítulo 1. Capítulo 2. Templo do Leão. O grito unificado no 109. O grito unificado de 109 monges reverberou por colunas arredondadas e desenhou o vento na forma de um furacão. Pelo caminho tocou mentes tranquilas e respirações controladas. Aquele era um templo de estudo e disciplina, onde o agito se sentia perdido ou isolado. Não havia descanso nos rostos em repouso. Por outro lado, também não havia ansiedade nos semblantes. O monumento principal tratava-se de um edifício de 50 metros de arenito cor-de-rosa e mármore branco, localizado no declive de um monte rochoso, decorada com colunas talhadas em pedras e vitrais, posicionados para receber a luz das estrelas. As construções se apoiavam em 148 estátuas de dragões na parte externa, com 3 salas situadas ao lado de 2 grandes reservatórios de água na parte interna. Ao seu redor, 4 imensos terraços quadrangulares erguidos sobre prédios gêmeos de arquitetura abobadada serviam como locais sagrados para o treinamento de monges disciplinados. As bases retangulares representavam a terra. A forma arredondada
o céu. Arquiteturas simétricas reverenciavam a luz oriunda de um mundo de 3 luas, onde discípulos conduziam estudos de astronomia. Ao amanhecer, corpos em treinamentos físicos e espirituais se purificavam à luz solar ou na água da chuva. Ao anoitecer, praticavam o estudo das posições, movimentações e constituições dos corpos celestes. Diversas variações de lunetas astrônomicas tomavam o edifício e os terraços ao redor, servindo para anotações científicas relativas ao brilho produzido pelo hidrogênio fundido no núcleo de corpos luminosos. Nem sempre, naquele mundo, homens paravam para observar coisas assim, com tanta metodologia. Mas aquela era uma construção mais impressionante de todas, e a pequena cidade de Taremu era o Templo do Leão. Arena de 4 cantos. Primeiro comando. Ressoou uma voz autoritária. 158 pessoas vestidas com a mesma túnica leve, de cor alaranjada e padrões e portando bastões de bambu, posicionavam-se com o pé direito para trás, erguendo as armas. Uma característica que a Shanti percebia em Taremu. As pessoas eram abundantemente peludas. Não se tratava apenas de cabelo cheio. Os pelos dos braços também lhe cobriam toda a pele, e mesmo as mulheres de Taremu exibiam bigodes e tufos nas orelhas, no nariz, nas costas e nos pés. O povo contemplava estrelas e criaturas aladas. Seus tronos e entradas de monastérios faziam referências a leões, tigres e ursos, e em quadros pintavam guerras entre demônios e homens feras. Segundo comando, ordenou a voz. As pontas de 158 bastões foram projetadas para a frente em um golpe na altura do coração de um inimigo imaginário. Cada movimento era acompanhado por um grito. Terceiro comando. As mãos correram para as pontas, posicionando os bastões posicionando os bastões na vertical à frente, como espadas. Mais uma vez, eles foram erguidos. E morte. Os bastões desceram como lâmina na cabeça do adversário imaginário, ao som de um rugido. Posição. O grupo retornou à posição original de preparação. O sol castigava o suficiente para fazer mãos suarem e dificultar a visão, mas todos continuavam ainda assim. Afinal, o sol que castigava um treinamento fazia o mesmo em um campo de guerra. Aquela era a 50ª vez consecutiva naquele dia em que repetiam a sequência. Arena de 4 cantos. 158 pessoas correram e se espalharam de maneira equidistante pelas bordas do quadrilátero, em posições de sentido. Quem comandava o treinamento era um homem na casa dos 40 anos,
de rosto esticado, nariz adunco e sobrancelhas grossas. Tinha cabelos de tons castanhos que desciam volumosos e desgrenhados até as costas, e uma eterna expressão insatisfeita. Vestia uma túnica sobreposta por um manto cortado na altura do peito. As mãos sem luva estavam colocadas para trás. Sapatos de couro abertos cobriam-lhes os pés. Ele era o príncipe Roga Maru II e o único herdeiro do rei ancião Maru I. Cada golpe, iniciou ele a frase sem pretensão de concluí-la. Um piscar, respondeu o coro, como se fosse soldados em vez de monge. Cada ação, um facho de luz. Ao sol. Não nos veem. Nas sombras, só vêm nossos rastros muito tempo depois. Quando unidos, uma constelação. Quando isolados, uma supernova. Houve uma pausa. Pareciam esperar tudo o que corria naquele grito conjunto se disseminar pelo silêncio, e então o comando. Segunda hierarquia. 33 das 158 pessoas deram um passo à frente, com exceção de 2 pequenas fitas no ombro direito. Quase nada os diferenciavam dos permanecentes imóveis. Combate por um. Cada um dos homens de segunda hierarquia imediatamente apontou para 2 escolhidos no meio dos outros, que tomaram posição de sentido ao lado deles. Os escolhidos eram os melhores do treinamento do dia, julgados pelos de segunda hierarquia para competir pela glória do treino em questão. Normalmente eram sempre as mesmas escolhas, com algumas exceções. Naquele dia, uma dessas exceções concentrava a atenção de todo o grupo de guerreiros dedicados, e com tal fundamento eram 158 pessoas, 130 homens, 28 mulheres, uma única negra. De Gládio um por um, comandou o príncipe Roga. 2 dos escolhidos se posicionaram no centro, cada um segurando de maneira própria um bastão, a um comando do tutor de segunda hierarquia. Se cumprimentaram, unindo 2 punhos fechados e acenando com a cabeça. Era baixo e de ombros fortes, com tufos no topo da cabeça. O outro era mais alto, esguio e com a cabeça inteiramente raspada. O mais baixo atacou primeiro, segurando sua arma pela base na vertical, como uma espada. Mas o mais alto se defendeu, prendendo a arma pelo centro. O menor avançou novamente. O careca bloqueou com as pontas da arma as pontas da arma 3 ataques. Depois se esquivou 1, 2, 3 vezes
E então o mais alto subitamente girou o bastão rente ao chão e viu o mais baixo saltar, erguendo o bambu, que desceu como um machado. Por reflexo, o mais alto ergueu o bastão com as mãos afastadas. A pancada foi tão violenta que a arma se partiu. O mais baixo, por um momento, travou, observando o estrago feito na arma inimiga. E esse vacilo foi crucial. Com uma metade do bambu original em cada mão, o mais alto aproveitou a hesitação do adversário e partiu para cima do menor, com uma série de golpes que lembravam um tocador de bumbo em uma passagem acelerada. O adversário foi atingido na clavícula, no pescoço, no queixo, no topo do crânio, na omoplata e por último no rosto, e tombou, de maneira tosca e sem emoção, finalizando a luta. Quando o monge de segunda hierarquia sinalizou o fim da batalha, outros retiraram o derrotado. Ao vencedor foi entregue um novo bambu, e ele aguardou o próximo convocado. Um dos monges pretendia chamar um segundo com uma marca de nascença na bochecha, mas ao olhar para o príncipe, percebeu que não era esse seu desejo, e desistiu da escolha. E então virou para a jovem negra escolhida entre a elite daquele dia, e a chamou para o centro. Aquela era a primeira vez que a menina entrava na arena. De gládio um por um, voltou à ordem do príncipe. Era inevitável que as atenções se voltassem para ela. A aparência já destoava de longe dos cidadãos de Taremu, um povo cuja pele variava entre o caucasiano e o oliva. A mulher tinha cabelos crespos, escuros e longos com mechas descoloridas. Suas tranças finas eram feitas de torção planas desde a raiz, e o coque impedia as tranças bicolores de caírem pelas costas. Os músculos definidos lembravam desenhos anatômicos de um atleta. Braços fortes, em que o tronco composto por seios pequenos e abdômen trincado se aliavam a pernas de coxas grossas e panturrilhas desenvolvidas. Entretanto, ainda havia mais. Muito além da aparência exótica, a jovem era famosa por ter sido resgatada por caçadores locais. Suas lembranças se resumiam a eventos sem linearidade ou lógica. Vez ou outra, descambando para a alucinação de realidades esquizofrênicas, parecia ter entre 18 e 20 anos. Sua linguagem não encontrava paralelos, mesmo nas escrituras pouco estudadas, e ela não parecia reconhecer nenhuma das manifestações culturais mais básicas, como cantigas de ninar ou jogos de criança. De concreto, entregava de volta apenas um nome: Ashanti. Levada a uma família real e aos seus estudiosos mais sábios, por trás de tais histórias fantásticas, os monges de Taremu descobriram uma jovem vivaz e disposta a abraçar uma nova realidade, com coragem incomum
aos perdidos. E era aí que entrava a terceira característica que despertava a atenção e surpresa nos presentes: a inteligência incomum. De fato, os habitantes de Taremu abraçavam os estudos e a vida científica, e estavam acostumados com o treinamento de guerra, e mais ainda com estudos astronômicos. Era, portanto, uma cidade de pessoas de inteligência desenvolvida em um local de ciência onde a recém-chegada era um motivo de espanto. O mais curioso era que nada do que ensinavam a ela parecia se perder, fosse frases, cerimônias, culturas, palavras, nada caía no esquecimento da forasteira. Se houvesse sido encontrada em um local de população mais rústica, a jovem provavelmente seria confundida com uma enviada de demônios e queimada em fogueira. Como fora descoberta por um povo mais culto e sábio, compreenderam rapidamente o fenômeno. A menina era dotada de uma espantosa memória eidética. Alguns monges afirmam que havia relatos de pessoas que desenvolveram habilidades semelhantes após acordarem de traumas violentos. Levantaram a hipótese de um espírito diferente tomar o corpo acidentado na volta da consciência, mas essa teoria não foi sustentada por muito tempo. Ninguém comentou a possibilidade de bruxaria, acidental ou propositalmente. A forasteira era um fenômeno. O idioma local fora dominado em algumas noites, a prática e a cultura absorvida como uma esponja. A ânsia de aprender, contudo, em determinado momento chegou a assustar os monges. De garota indefesa, tentando compreender uma realidade que lhe parecia alienígena, ela se transformou em uma jovem voraz por conhecimento, num monstro consumidor de palavras e ações. Ashanti virava noites sem dormir, lendo livros que não deveriam entender, ao conhecer a parte marcial do treinamento dos monges. Algo mais dentro dela pareceu despertar até o príncipe Roga, aceitar seus suplícios para que permitisse sua presença nos treinos físicos, um treinamento que aos poucos começou a se destacar, e chegava aquele momento. Cumprimento, ordenou o monge de segunda hierarquia. Ashanti e o adversário mais alto uniram os punhos fechados e fizeram um sinal com a cabeça. Posição. O mais alto assumiu a mesma postura anterior de combate. Ashanti permaneceu em pé, ainda com uma guarda em posição de sentido. E glória. O mais alto gingou um pouco para o lado, esperando Ashanti se posicionar. Ela permaneceu imóvel, a postura ereta, o bastão paralelo ao corpo tocando o chão, e o olhar fixo. O adversário careca bambeou mais um pouco e, percebendo irritado pela inércia da adversária, se aproximou prestes a desferir o primeiro golpe. Foi quando o bastão de Ashanti girou. A velocidade foi assombrosa. Círculos concêntricos dançavam em um borrão à frente, às costas e acima do corpo negro bailando em direção ao opositor. O monge careca travou por um momento, hipnotizado pela beleza dos movimentos, e então os olhos viram o corpo da menina rodopiar, o bastão dançar mais 2 ou 3 símbolos infinitos, e ao som de um estrondo lhe estourar a cabeça.
Quando voltou a escutar o som das vozes, estava no chão, com outros monges tentando erguê-lo. Sem a arma e buscando entender como há alguns segundos estava de pé, na primeira tentativa de andar, voltou a estremecer e tombou novamente, diante de homens surpresos. De joelhos, aguardando instruções, como bem já havia aprendido, a Shanti se mantinha concentrada, observando outros cuidarem do adversário nocauteado. Ao retirarem-no da arena, a voz do príncipe Roga tomou o ambiente. De Gládio 1/2. Escondendo certa surpresa, o monge de segunda hierarquia convocou outros 2 escolhidos, posicionando-os à frente para a jovem. Era um monge arredondado e barbudo, com uma flexibilidade que parecia incompatível com a forma física. O físico do outro, por sua vez, era perfeito, mas um hematoma ao redor de um dos olhos indicava a perda de uma das vistas em combate. Mais uma vez, cumprimento e a tomada de posição. E glória. A Shanti avançou sem esperar dessa vez. O bastão foi desenhando miragens no ar em giros concêntricos, alternando em base que um estudante deveria levar meses para aprender. Com experiência em combate de duplas, o monge mais gordo lançou um golpe de varredura em meia-lua, na altura da cabeça pela esquerda, enquanto o caolho lançou o mesmo golpe em direção aos joelhos pela direita. Ambos vieram ao mesmo tempo, de maneira que seria impossível bloquear os dois. Foi quando a Shanti interrompeu os giros da arma, abraçou-a e girou o próprio corpo. O salto foi uma das coisas mais sobrenaturais já vistas naquela arena. Abraçada à arma, erguendo um dos pés e depois o outro, a jovem saltou na altura do tronco e passou no meio das varreduras, rodopiando na horizontal, como um peão. Monges sentados arregalaram os olhos, e então o bastão da menina, já sustento no centro pelas palmas, atacou com as pontas, desnorteando os monges defensores que vieram por cima, por baixo, por cima, por cima, por cima, por baixo, por cima. O monge caolho sentiu dor no joelho do mesmo lado que era cego. O monge barbudo girou junto com a arma e em outra violenta varredura na altura da cabeça da adversária. E a Shanti girou agachando-se ao desferir um golpe semelhante por baixo. Com isso, a menina arrancou do chão as 2 pernas do monge mais gordo, que tombou para a frente como um saco de batatas despencando de uma prateleira. Ignorando o adversário caído, a Shanti partiu para cima do caolho já ferido. Os bastões se cruzaram 1, 2, 3, 4 vezes. O caolho fez uma finta para trás e então avançou como um espadachim. A Shanti apoiou o bastão no chão e girou em torno dele em meia-lua, de ponta cabeça, parando atrás do adversário. Foi quando a arma girou no ar mais uma vez e estalou no rosto do caolho, ferido, também jogado ao chão. Já basta, ordenou o príncipe Roga. Os monges se ergueram, a Shanti se colocou diante do príncipe e uniu as mãos fechadas. O príncipe fez o mesmo e consagrou. Glória. O aceno com a cabeça foi feito,
Todos os outros monges repetiram o sinal, e na direção de Ashanti, a expressão glória, por um momento ela se manteve de pé, em expressão segura de quem estava levando aquele treinamento a sério. Os mais próximos teriam jurado que haviam em um canto dos lábios um sorriso sem limites, de quem começava a adorar aquilo tudo de maneira imprudente demais. Fim do capítulo 2. Capítulo 3. Minas dracônicas. Há um padrão. Se quebrássemos esse padrão, teríamos o caos, analisou Derek para si um dia, sem pretensão. O dia que se seguiu, a tal conclusão deveria ter obedecido o padrão e a rotina caoticamente organizados da escravidão dracônica. Entretanto, a rotina foi quebrada por uma presença inimaginável, de que Derek jamais se esqueceu. Foi a primeira vez em que viu um ser desconhecido, como o demônio rei. Percebia-se que havia algo diferente na extensão dos trabalhos. Talvez a luz trêmula das lamparinas dançasse de maneira mais esquiva, distorcendo a noção do espaço físico de seres já exaustos devido ao trabalho, tortura, estresse, calor e fedor. Talvez algo tivesse diferente, talvez apenas ampliado. Havia mais silêncio que o habitual. Mesmo entre os dracônicos, o incômodo grudava junto com o suor. E, mesmo quando o chicote estalava nas costas de um anão, parecia fazê-lo não mais como dominação, mas uma liberação de tensão crescente por parte dos dracônicos. Era curioso para Derek reconhecer um sentimento como aquele em seres tão bestiais. Até mesmo nos dracônicos era reconhecível o poder do medo. Naquele dia, a rotina já tinha se alterado, com a morte de um gigante debilitado, surrado após um tropeço. Era um acontecimento incomum. Naquele lugar, anões morriam frequentemente, gigantes não. A raça anã era mão de obra dispensável e de fácil reposição, aproveitada para trabalhos menores. Gigantes eram mais raros, responsáveis pelos trabalhos mais pesados. Um dracônico matar uma espécie daquela maneira apenas evidenciava a crise no sistema nervoso da raça, que mais parecia agir como um grupo irracional do que como indivíduo consciente. Foi quando o dracônico de capa e elmo oval, responsável pela chave de 5 pontas, abriu os portões das minas dracônicas, e o demônio entrou. De longe, notava-se a altura descomunal e o corpo esquelético de anatomia repugnante. O caminhar era sem ruído e a criatura mal tocava o chão, lembrando um fantasma. As patas dianteiras eram decoradas com unhas retorcidas feito garras, protegidas por argolas de adornos. Quando próximo, percebiam-se artérias pulsando com um sangue gélido e tóxico. Por debaixo de uma vestimenta escamosa e orgânica, que parecia viva, a indumentária apenas reforçava a repulsa provocada pela face demoníaca com 3 olhos sem pupila.
O traje era composto por ombreiras pretas. Uma observação mais desvelada indicava tratar-se de trechos de um exoesqueleto construído por membranas de estruturas tubuliforme. Essa quase não saiu. Que ligava a caixa torácica às asas negras. A aversão maior, no entanto, era provocada pelas nervuras ao longo dos apêndices membranosos, cujos riscados tortos seriam preferível esquecer. As partes que não estavam cobertas exibiam feridas abertas, como se um cirurgião tivesse cortado diversos trechos e esquecido de costurá-los. A imagem era de embrulhar o estômago. A parte mais macabra, contudo, era a face morta. Destituída de pelos e com uma coloração albina quase sem vida, sua brancura excessiva realçava a escuridão dos 3 olhos sem íris e nem pupila. As escleras eram acinzentadas e com riscados negros, que lembravam veias estouradas, mesmo no olho posicionado na testa. O nariz era apenas uma elevação óssea, cheia de cortes e sangue seco. O desenho dos ossos eram alongados, sem carne. A pele ressecada parecia sugada por dentro, resultando em feridas abertas como se a epiderme houvesse se rasgado. Por fim, os lábios pretos escondiam dentes cariados em forma de farpas, como presas de vampiros, dando um tom ainda mais bizarro à figura sem sentido. Outro detalhe era o fedor que o acompanhava. Era o mesmo que os mortos exalavam após dias sem enterro. Assemelhava-se à mistura de ácido graxo que causava repulsa aos vivos, um cheiro de putrefação de carne morta, cuja inspiração passava a impressão nauseabunda de se sentir o gosto. Não à toa, durante sua passagem, alguns anões vomitavam a pouca comida que haviam conseguido ingerir. O resultado foi o espancamento a pauladas de dracônicos furiosos e tenebrosos, que misturavam ao vômito novos rastros de sangue dos escravos. Ao lado da entidade hedionda caminhava uma mulher que arrastava sombras. Os cabelos desciam até os pés e eram tão escuros que pareciam uma capa. Os olhos felinos e de íris vermelhas se destacavam no rosto pálido. O corpo estava coberto por um espartilho com presas laterais e escamas, unindo a uma saia que descia até o chão lambendo pedaços de escuridão. Pequenas correntes se conectavam ao longo do espartilho e também a braceletes que cobriam os antebraços. Trazia um corvo em cada ombro, e asas com espinhos brotavam de trechos das costas ocultas pelos cabelos. A primeira coisa que se percebia na presença dos seres como aquele era a tensão. A garganta engasgava e a saliva dava a impressão de ter se tornado terra. A respiração ficava suspensa. O sangue gelava. A visão do mundo de repente se retorcia. Depois vinha a inalação. Os presentes simplesmente não agiam nem reagiam, e os que conseguiam eram lacaios, escravos ou heróis. Mesmo quando uma ordem imposta por uma voz rouca
Ela era seguida inicialmente por um momento de hesitação. Por último, vinha a morbidez. Não importava o quão vivo o ambiente fosse, no momento em que aquelas entidades entravam, traziam a própria definição fúnebre. A surpresa final eram os dois dracônicos, que faziam a escolta, a princípio parecendo idênticos uns aos outros, tanto na formação biológica monstruosa quanto nas vestimentas. Entretanto, um deles carregava uma arma ainda não vista por Derek até aquele momento, arma de fogo, com cano raiado, rifle de assalto, pesado, high-tech. Seu tamanho e desenho destoavam daquele cenário e era tão diferente de qualquer outro que já tivesse visto, que ele se perguntou de quem aquelas criaturas haviam tirado aquilo. Paralisado, Derek tentava se manter de pé. Apesar de bambear de tensão, sentia os meninos tentando conter o choro. Ele nunca soube se foi verdade ou fruto de sua imaginação, mas podia jurar que o demônio, ao passar por ele, o encarou com um olhar negro escarlate e tentou sugar qualquer resto de pureza que ainda houvesse em sua alma, mas não conseguiu. Dart, agarre, cai, Astaroth. Foi o que Derek compreendeu do que o dracônico de capa comunicou à entrada do dracônico. Aquilo foi repetido mais algumas vezes, e ele entendeu que era como chamavam o demônio, Astaroth. O demônio feminino que o acompanhava caminhou até alguns dos galões onde armazenavam sangue e bebeu um pouco. Sorriu para ele, com o rosto ainda manchado. Astaroth pareceu gostar daquilo. O conteúdo era diferente em cada galão, de acordo com o corpo do qual o sangue fora retirado. A cor das escamas definia também a tonalidade do sangue. Astaroth provou alguns e fez sinal para os seus. Não foi preciso para que os seres reptilianos entrassem em ação. Uma vez passado o momento de hesitação, os barris selecionados foram carregados nas costas por dracônicos. O inesperado, contudo, foi que os cadáveres de dragões também foram levados, carregados por gigantes à base de chicotadas. Antes de deixar o lugar, contudo, o demônio olhou mais uma vez para Derek, no que lhe pareceu uma segunda tentativa de corrompê-lo. Talvez ali ele tivesse caído. Foi quando sentiu um toque e descobriu ao seu lado os pequenos humanoides, Catar e Ono, segurando suas mãos, como se nutrissem por ele certa afeição. Havia lágrimas naqueles rostos cinzentos, e só então ele descobriu que aquela raça também podia chorar, e a pureza do choro infantil era suficiente para ajudar um homem a negar um segundo chamado às trevas. A recusa trouxe um sorriso curto e debochado à face albina, e o demônio seguiu seu rumo. Rally, Karn, Hitler, Kai, Astaroth. Derek ouviu o nome pela última vez. Hitler, Kai, Astaroth. Para um humano, o idioma bárbaro dracônico seria um dos desafios mais difíceis. Aquela expressão, entretanto, não derivante de um idioma rudimentar, mas de uma linguagem mais culta, mais rica,
uma linguagem com estrutura compreensível, uma linguagem que versava sobre um demônio vivo. Um demônio que servia às sombras e à morte, um demônio que punia e castigava, um demônio rei. As portas se abriram e os demoníacos levaram os galões de sangue. O silêncio se manteve. As portas se fecharam. A rotina daquele local, porém, jamais seria a mesma. Homens simples não tinham reação diante da presença dos demônios. E os que conseguiam reagir costumavam ser chamados de lacaios, escravos ou heróis. Derek não desejava ser nenhum dos três, mas teria de se tornar ao menos um. Naquela noite não houve sono, fosse homens, anões, gigantes ou crianças. Nenhum daqueles prisioneiros conseguiu fechar os olhos. Havia silêncio, choro contido e odores de carne morta ainda grudados em suas roupas encardidas, fazendo com que se sentissem sujos de dentro para fora. Até mesmo os dracônicos, de uma maneira própria e menos visível, aparentavam assim. Afinal, naquela noite e em todas em que Naquela noite em que visitas como aquela acontecia, mesmo eles pareciam pouco à vontade para fechar os olhos e relaxar. A preocupação era justificada. A escuridão sempre poderia trazer face de demônios albinos ou sombras que se arrastavam. Pela manhã, ou no que julgavam ser a manhã, já que nunca se via a luz do sol, eles foram acordados mais uma vez. Receberam ferramentas, as algemas, os tapas, as pauladas e o estalar dos chicotes. O som dos vagões se arrastando sobre trilhos continuou a ecoar, esbarrando em lamentos por juntas estaladas e punições mais severas. Derek marretava um dente na boca aberta de um cadáver colossal, sem a certeza do que estava fazendo. A mente se focava nas crianças e no destino inimaginável do homem que lhes representava algum sopro de esperança naquele lugar de sentimentos vazios. E então ele se lembrava da reação das crianças e da reação exercida na pele. E da reação exercida nele pela pureza de seu choro, e sentia que, mesmo em um local vazio, era possível encontrar forças para conferir sentido à sua existência. Pensava nisso enquanto os portões das minas dracônicas foram novamente abertos, acompanhado de grotescas criaturas sapos. Bípedes, o dracônico de capa de elmo oval, com espinhos, entrou escoltado pelo que carregava o rifle de assalto. Doc! Gritou o dracônico para outros dois subordinados que foram na direção das crianças de pele cinza. Em choque, as crianças mais uma vez correram e se posicionaram atrás de Derek, como se ele pudesse defendê-las. Kosh, Doc, perguntou um subordinado ao dracônico líder. Ele pareceu pensativo.
na medida em que os dracônicos podem dar essa expressão, e apontou para um dos escravos. Os meninos e a fêmea começaram a gemer quando os outros dois bestiais pegavam o cinzento pelo braço e começaram a arrastá-lo para fora dali. Ono, o mais alto, avançou sobre um dos dracônicos e tentou soltar a mão do irmão, mas levou um chute entre as costelas e caiu com a cara no chão. A fêmea, Ogara, começou a bradar em uma língua desconhecida. O casal de olhos puxados manteve o olhar baixo. O de pele negra fitou os olhos de Derek sem reação emotiva. O próprio Derek sabia que deveria manter a mesma distância. Entretanto, em um cenário de tão pouco, a possibilidade da perda daquelas crianças o incitou. Sentiu o coração acelerar quando percebeu Catar se abaixar e apanhar uma pedra. Não, 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 Catar, gritou ele, já tarde demais. O pedaço de basalto alcançou velocidade considerável, provocando muitas sensações e nenhuma positiva. O impacto se deu contra o elmo oval do líder dracônico. O corpo do reptiliano foi projetado bruscamente para a frente, fazendo-o cambalear e rosnar em fúria. Ao se virar, os olhos estavam vermelhos, as pupilas dilatadas, transbordando sangue. Xandar, Xandar, começou a pronunciar Derek em tom nervoso, jogando sua marreta ao chão, mostrando as mãos vazias e tomando a frente do humanoide infantil. Urai, 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 gritava apontando para o dracônico. Com um olhar fixo em seu agressor, o reptiliano atirou Derek para fora do caminho de forma bruta. A outra mão ergueu o chicote. A criança fechou os olhos, aguardando o primeiro golpe, e no momento em que o couro traçado se preparou para marcar o corpo infantil, o punho subitamente foi travado por uma mão humana. Urai, repetiu Derek diante do líder dracônico, ainda mais atônito pela própria ousadia. A mão ainda livre do reptiliano correu em um ângulo semicircular, explodindo em um murro. O soldado caiu de joelhos e viu o próprio sangue manchar o chão onde se ajoelhava. A fêmea avançou no desespero de ver a prole ameaçada. A mão reptiliana ergueu o chicote mais uma vez. Foi o momento em que a marreta antes caída girou furiosa nas mãos de Derek e quebrou com brutalidade a mandíbula do líder das minas dracônicas. O momento que se seguiu lembrava a hesitação que acompanhava a passagem de um demônio. Os presentes, independentemente da raça ou tamanho, permaneceram quietos e imóveis, tentando aprender uma nova realidade, após tantos dias confinados à rotina. Aquela janela duraria poucos segundos. Era o tempo que Derek teria para se decidir por reagir como um lacaio, um escravo ou um herói. Por um momento, ele se sentiu observado por toda uma mina, observado por anões magricelos e gigantes de coleira, observado por humanos que baixavam os olhos e crianças que erguiam a cabeça. Doc, Doc,
Doc! Gritou Derek para os escravos ao redor. Como um homem que continua sem acreditar no que está fazendo, mas não pode voltar atrás. Saindo do estado de choque, os outros dois dracônicos largaram o menino e avançaram com afobação na direção de Derek, erguendo porretes e facas. A marreta girou mais uma vez, descendo sobre a clavícula do primeiro. O segundo o teria matado, mas quando Derek se virou para ele, o viu dominado pelo homem negro, no mesmo chão, manchado de sangue e vômito de escravos. Então Derek se concentrou no reptiliano que portava a única arma de fogo ali. Um dos gigantes havia acertado a criatura enquanto ela tentava destravar a arma. O rifle caiu entre Derek e o dracônico de mandíbula quebrada. Ambos partiram na direção da arma, saltaram e agarraram-na ao mesmo tempo, erguendo-a cada um por uma parte extremidade, como em um cabo de guerra. Para seu azar, Derek viu que segurava o lado do cano. O gatilho foi apertado e o som da criatura indicou frustração ao perceber a trava. Por um instante, o soldado fez um movimento brusco e a coronha se chocou contra a mandíbula quebrada do reptiliano, que urrou e se encolheu para trás. Derek girou a arma, apontando-a para o ser monstruoso. Seguindo a intuição militar e contando com um pouco de sorte, conseguiu destravar o mecanismo. O ser monstruoso avançou. Ele mirou a cabeça do reptiliano e disparou. Foi assim que pedaços de pele e cérebro, pelo chumaçado e um jorro de sangue frio se espalhou pelo cenário. Diante da situação inusitada, outros também foram tomados pela loucura temporária. Um dos dracônicos tentou gritar e girar o bastão que apertava na gargantilha dos gigantes, mas um escravo cruzou as correntes de suas algemas ao redor do pescoço do monstro e apertou até que não lhe restasse vida. Anões antes fracos e debilitados, de repente foram tomados por uma fúria inesperada e partiram com picaretas, marretas ou o que quer que pudesse lhe servir de arma, para cima de seres que há poucos instantes o subjugavam. Muitos foram chutados para longe por dracônicos, 5 vezes maiores, e alguns ossos se partiram em ângulos tão anormais que se expuseram rasgando a epiderme. Mãos pequenas continuaram a agitar as picaretas, mas naquele momento perfuravam pés e tendões de bestas, que tombavam de joelhos até ficarem na mesma altura dos anões. O humano de olhos puxados tentou proteger sua mulher de um dos reptilianos, mas a um homem há tanto tempo acostumado à submissão, restava apenas a morte no combate desigual. Ao ver o pescoço do amado partido por dedos bestiais fortes, a mulher entrou em colapso e avançou com mais fúria do que o marido. Foi assim que ela também morreu, a cabeça esmagada contra um dos trilhos. Anões jogaram pedregulhos em cima dos dracônicos, que assassinaram os humanos, e ele escorregou quando uma delas lhe acertou a vista. Antes que se recuperasse, anões empurravam com violência um dos vagões de metal em cima da besta.
e foi esta a última visão do caído, cuja cabeça tombara entre o trilho. Gigantes sentiram costelas perfuradas por aço, mas antes de tombarem, tentaram arrastar algozes para o que quer que acreditassem haver depois da morte. Um deles arrancou um dos lampiões da haste da parede e o cravou na face de um dos opressores, rasgando a pele inimiga com estilhaços de vidro. Um dracônico solitário afundou a cabeça de um anão dentro da água fervente de um caldeirão. Dois gigantes, já libertos de suas algemas, viram a criatura por completo no mesmo caldeirão. Dezenas de dracônicos, surpreendidos, de repente começaram a tombar como se nunca houvesse dominado. Assustados com a reação, soldados anfíbios fecharam o portão que levava ao exterior, mas mesmo assim conseguiam ouvir os sons de ossos se quebrando, algemas se abrindo, pés correndo, aço perfurando carne, couro traçado estalando seguido de gritos bestiais, o chicote de corpos mergulhados em águas ferventes, e o estraçalhar de carnes ao som do rifle pesado. O imenso caldeirão central foi virado pelos anões sem motivo, muito mais como um símbolo do que uma necessidade, espalhando sangue no chão. O caos quebrou o padrão da rotina, e quando se deu conta, Derek estava parado no centro de uma mina silenciosa e sem comando, segurando o rifle de assalto high-tech em uma das mãos e uma chave de 5 pontas na outra. As atenções se concentraram nele, e foi de boca em boca de uma das crianças cinzentas que nasceu o primeiro grito. "Urai!" gritou Catar, uma vez, apontando para ele, e então gritou uma segunda. Então o irmão o ajudou a gritar a terceira. Anões começaram a fazer um som cadenciado, batendo no metal de segundo em segundo. E o grito ecoou como se o mundo de fato tivesse um propósito. "Urai! Urai! Urai! Urai!" gritavam para um Derek sujo, cansado e satisfeito. Um soldado que sabia que em pouco tempo aquelas minas seriam invadidas por dracônicos suficientes para massacrá-los. E que tentar fugir daquele local também seria uma missão suicida. O homem que já não se importava mais com a falta de sentido do mundo e que talvez começasse a analisar a ideia de que todas as coisas tinham de ter um propósito, inclusive a chegada dele àquele lugar. A chave com 5 pontas foi encaixada na brecha da parede de pedra. Uma luz esverdeada começou a pulsar e se esgueirou por toda a estrutura dos portões, em ramificações que lembravam afluentes em um mapa fluvial. Quando o desenho da luz se formou na fechadura, 2 entradas se separaram e pela primeira vez, como há muito tempo não se fazia, os portões das minas dracônicas foram abertos por seres que se acreditavam libertos. Seres anfíbios gordos de pele azulada esperavam do outro lado em posições grotescas, com lanças apontadas na direção da entrada. Quando o primeiro perdeu um olho junto com a metade do rosto sob o disparo de uma arma de calibre grosso, contudo começaram a saltar na direção oposta, emitindo coachos. Gigantes, anões, humanos e seres de peles cinzentas
correram gritando como insanos. A luz nos corredores se mantinha pela queima de algumas tochas, gerando tantas sombras de tamanhos variados que impediam uma noção adequada do espaço. As minas tinham túneis complicados. As minas tinham túneis complicados demais para um humano aprender rapidamente o caminho. Impossível para um gigante, mas facilmente adaptáveis aos instintos de um anão. Seguindo os pequenos seres por bifurcações mal iluminadas e corpos de inimigos que decidiram lutar até o fim, os rebeldes correram. Alguns gigantes resolveram não seguir os anões, e sim o próprio instinto, correndo por outros corredores, que os levaram a lanças de anfíbios unidas a reforços de dracônicos. Os que seguiram os anões acabaram pelo corredor mais escuro, mas que, curiosamente, parecia mais seguro. "O que são essas coisas?" perguntou Derek, como se alguém pudesse entendê-lo. Ao redor havia diversas portas fechadas, com um breu no interior. De algum lugar longínquo parecia ecoar um barulho de água. Ele colocou a face diante de uma das janelas de uma das portas. Um vulto rastejou lá dentro, e então ele sentiu um hálito de carne morta se afastar antes de um ser de um olho só avançar, quase lhe arrancando um pedaço da face. As crianças puxaram-no na direção dos anões. Eles se abaixaram e tateavam no escuro, arrancando coisas que pareciam dizer-lhe algo, mesmo na escuridão. Ao fundo, escutava-se o som dos gigantes quebrando ossos de anfíbios e morrendo sobre as lâminas de dracônicos. Sons cada vez mais próximos. "Rápido, rápido!" implorou ele, quando o último anão fez força para liberar algo que olhos humanos não teriam conseguido identificar: a entrada de um sistema hidráulico. O normal seria aqueles canos servirem de passagem para a água, misturada com restos de ossos e minério. Mas aquele sistema era oriundo de uma sala onde escravos rebeldes haviam matado seus dominadores, e onde anões haviam tombado caldeirões de sangue. O primeiro anão se pôs a engatinhar por dentro do sistema. O segundo fez o mesmo. Quando o terceiro também entrava, Derek interrompeu e gritou: Doc, Doc, apontando para as crianças. Os anões, talvez mais para evitar o atraso de uma discussão que por consciência, permitiram que as crianças avançassem primeiro. Derek manteve-se de vigília com o rifle e o coração nas mãos. Pela primeira vez, percebeu outro traço característico daqueles seres pequenos na parte de trás da cabeça, na altura do bulbo. Todos possuíam uma espécie de cicatriz, como se tivessem sido perfurados e o local cicatrizado com fogo. Voltou a se concentrar nos arredores e teria de ser o único. Ele teria de ser o último, correndo o risco de ficar entalado. O som da água contínua ainda o atraía. Parou um dos anões, fez sinal tocando o indicador várias vezes
na orelha para pedir explicações sobre o barulho de tanta água. O anão pareceu compreendê-lo e respondeu: Mihai. Ele fez um sinal com os dedos pequeninos, como se eles estivessem saltando e dançando sobre a outra pequena palma. Mihai. Derek não compreendeu. O som das mortes chegou até o corredor e ambos viram dezenas de dracônicos se aproximarem, com lanças no punho, no momento em que iriam saltar sobre o buraco. Ele escutou um grito diferente em meio a tantos outros de um local sofrível. A diferença tinha 3 motivos. O primeiro era um grito em seu idioma. O segundo era um grito feminino. O terceiro, um grito por socorro. O último anão já se abaixara e correra pelo buraco que o conduzira para fora dali. Uma brecha pequena demais para um humano adulto. Derek observou o corredor sendo tomado por sombras bestiais e então o desespero dos prisioneiros, tão monstruosos quanto os dracônicos, que começaram a bater nas celas, socar as portas e emitir gritos animalescos em resposta ao caos. O curioso era que, mesmo em meio a sons tão diferentes, ele ainda conseguia escutar o som de uma voz feminina. Me tirem daqui! Alguém! Droga! Alguém me tire daqui! Em um impulso irracional, Derek usou a coronha da arma e arrebentou o cadeado que segurava a porta mais próxima. Dracônicos apareceram e desapareceram Dracônicos pareceram se desesperar com aquilo, e então ele correu para uma segunda porta e destravou as trancas. Estava prestes a abrir a terceira quando a primeira porta se abriu com um solavanco e de lá pulou uma criatura a qual não deveria ter sido concedida a liberdade. De costas parecia uma hiena, com pelugem de manchas escuras e uma crina ereta descendo do topo do crânio ao longo do pescoço, e ombros, que eram mais altos do que as ancas. Suas orelhas eram arredondadas e desproporcionais ao tamanho da cabeça. De frente, contudo, a imagem era ainda pior. O bicho tinha um pescoço esguio, sustentado por patas peludas, que se estendia projetando sua boca grande de verme. Ele primeiro se virou na direção de Derek, erguendo o pescoço de minhoca e esticando a língua que babava algo diferente de saliva. Ao fundo, dracônicos aguardavam o próximo passo. Então o bicho se eriçou, e a pelugem branca arrepiou-se. A boca de verme revelou dentes que lembravam pequenas serras. Derek sentiu as pernas tremerem, e tiques nervosos tomaram conta do seu corpo, já afogado em adrenalina. De pé, sem cair, dizia ele para si mesmo, tentando acreditar. Foi quando um dos dracônicos deixou cair uma lança. O estrondo atraiu a atenção do verme com patas de cão. O reptiliano escutou o rosnado no primeiro movimento. No segundo, os dentes já estavam cravados em seu rosto. Derek entrou na porta próxima, acessando uma cela em que uma besta com apenas um olho estava acorrentada. A coronha do rifle bateu 2 vezes e destruiu o cadeado. E então o caolho também pôde sair e começar a atacar os dracônicos. Do lado de fora, a primeira criatura deformada saltava de um lado para o outro, rasgando dracônicos e fazendo a realidade bestial parecer ainda mais retorcida.
Dois dracônicos conseguiram passar por ela e avançaram na direção de Derek. O primeiro mal sentiu o impacto do projétil lhe tirar metade da face. O segundo morreu nas mãos do ogro liberto. Derek continuou se afastando pelos corredores, destravando trancas e libertando monstruosidades que deveriam atacá-lo, mas pareciam compreender que não deveriam temer um homem que as libertava, apenas matar o resto. Gigantes e outros escravos libertos em outros pontos iam se misturando pelos corredores, causando um empurra-empurra que terminava com corpos caídos e pisoteados. E ao fundo o som da água caía, e o grito feminino por socorro. Derek só foi encontrá-la na última porta. Era uma jovem, talvez 4 ou 5 anos mais nova do que ele, presa por uma espécie de berlinda medieval, em que estavam presas as mãos e a cabeça. Ei, você, seja você quem for, nem pense em me deixar aqui. Está me escutando? Derek fechou a porta atrás de si e depois se aproximou da mulher, ainda chocado por encontrar alguém que falasse seu idioma naquele lugar. Você consegue me entender? Perguntou ele devagar. Você é um demônio que fala minha língua? Retrucou ela sem conseguir observá-lo pela cabeça forçada para baixo na tábua de madeira. Eu não sou um demônio. Então me tire daqui. Ele observou o corpo machucado da mulher ajoelhada e presa. O que um dia foi uma calça jeans se apresentava rasgada em diversos pontos com marcas de sangue seco, assim como a camisa que virava trapo por cima de um top preto. Eles machucaram você? Perguntou ele com receio da resposta. Não da maneira como acho que você está pensando. E se eles não conseguiram, você nem pense. Já disse que não sou um deles. E eu já disse qual é a única maneira de acreditar nisso. O mecanismo foi liberado com um tiro. Quando metade da trave que a imobilizava foi erguida, ela tentou se levantar, mas tombou ao perder o equilíbrio. Derek a segurou antes que ela caísse, e no instinto ela se enfureceu tentando se soltar dele. Ei, eu não vou machucar você. Será que dá para acreditar em mim? Ela aqueceu-se mais uma vez. Lágrimas de raiva limpavam o rosto coberto de sujeira. Venha, vamos sair desse lugar, ou ao menos tentar. As lágrimas dela faziam os joelhos de Derek oscilarem, mais do que as bestas e dracônicos armados que se matavam do lado de fora. O cabelo deveria ser loiro, estava escuro. Os olhos eram de um verde meio opaco. Embora maltratado, era possível notar que o corpo dela possuía músculos e ombros mais largos do que a maioria das mulheres. Ao fundo, ainda o som de morte. A questão não parecia ser como sair dali, mas de que forma morrer ali. No alto da cela havia um buraco sem grade, por onde entrava uma brisa tão fria que chegava aos ossos. Foi quando Derek ouviu novamente o barulho de água caindo, o som que antes buscava, o som milagroso, o som da chuva. Ele correu até a janela sem grades, saltou e observou sobre ela. Do lado de fora, a chuva caía forte, como se algum deus estivesse furioso. A princípio, estranhou a falta de grades na janela. Bastou olhar para baixo para compreender. Aquela queda quebraria o pescoço de qualquer ser vivo. Lá no fundo, todavia, a centenas de metros localizava-se uma espécie de fosso, construído à base de lama, areia e cascalho, desenhado pela ação
de erosão eólica e de chuvas torrenciais. Um fosso que acumulara por anos sedimentos de cinzas vulcânicas, e em dias de sol se tornava um chamariz perfeito para suicidas, mas em dias de chuva era uma piscina natural, negra de profundidade incalculável. Vem, pediu ele, puxando a mão dela quando o primeiro dracônico caiu morto na entrada da cela, escancarando a porta. Ele pegou sua mão como alguém que não se importava. Ela pegou sua mão com alguém que não se importa de confiar no desconhecido. Derek sentia naquele toque tudo que havia nela. Toda a raiva, toda a ira, toda a fúria. Não olhe para baixo, gritou ele. Essa não é a melhor maneira de impedir alguém de fazer isso, resmungou ela depois de olhar. Na porta, o cadáver de um gigante caiu sobre o dracônico. 2 reptilianos entraram sangrando e perceberam os humanos. Derek atirou mais 2 vezes no modo semiautomático e percebeu que não sabia quanto de munição ainda restava, mas era pouco. 2 dracônicos saltaram sobre os corpos dos mortos para dentro do recinto. Emitiram sons animalescos e avançaram. Derek prendeu a arma nas costas e segurou a mulher com firmeza, ajudando-a a restabelecer o equilíbrio. Fechou os olhos, sentiu os golpes da chuva e saltou. Como um soldado saltando de uma aeronave em uma floresta escura, como um homem caindo dos céus em um abismo de demônios. A chuva parecia lavar os ferimentos e valorizar os minutos que antecediam a morte. Seu coração batia acelerado com o peso da responsabilidade por uma mulher que não conhecia. Os corpos caíram violentamente e foram engolfados pela água preta, permanecendo submersos. Ao redor, aquele mundo ainda era batalhas, mortes, caos e libertação. Raças morriam e raças matavam, enquanto forças demoníacas rastejavam por buracos que corrompiam a alma. Tropas formadas por dracônicos antes leais foram abandonadas à própria sorte. Aliás, uma metáfora de essência daquele lugar, um mundo de raças abandonadas à própria sorte. Quando Derek emergiu, puxando o ar como um homem morto que puxando o ar como um homem morto, renascendo, o mundo parecia correr devagar. Inteiramente coberto de lama, ele nadou, carregando a desconhecida nos braços até uma margem próxima. Aos poucos, conseguiu tocar o chão de terreno irregular e seus pés... mais uma vez um erro aí, perdão. O terreno de chão irregular e se pôs de pé. Quando o solo se tornou terra e o fosso inundado ficou para trás, ele a colocou sobre o chão e se preparou para iniciar uma massagem cardíaca. Entretanto, ela abriu os olhos sem ajuda. Nós conseguimos, afirmou ele, como se isso compensasse tudo o que havia de estranho ao redor. A água continuou a cair forte do céu e limpou um pouco da lama, que cobria e igualava os dois. Quando o cabelo dela foi exposto, por mais escuro e ensopado que estivesse, ele percebeu os fios claros. Ela deu a Derek o seu primeiro sorriso, ainda discreto, mas suficiente para retribuir um pouco do que ele já fizera por ela. De olhos cerrados, Derek sentiu a chuva lavar a alma, e então sorriu ao compreender
que o anão havia tentado lhe mostrar, e não precisava de palavras. Na palma da mão estendida, gotas de chuva dançavam e escorriam pelos dedos. Mihai, repetiu ele em um sussurro, observando o fenômeno do céu. Mihai. Ao lado de uma desconhecida, o jovem Urai continuou a sentir as gotas de chuva lhe marcarem o rosto. Então percebeu que as marcas, na verdade, eram lágrimas de um homem ainda vivo, observando de longe uma imensidão de cemitérios de dragões. Fim do capítulo 3. E ação! Isso é tudo, pessoal! E corta, Gaguinho. Por acaso você esqueceu que tem que gaguejar? É só olhar o seu nome. Vamos fazer de novo então. Sim, é claro, esqueci de gaguejar. Vamos lá então. Certo. Silêncio no estúdio. Câmera, ação! Isso é tudo, pessoal! Puta que pariu, esqueci de novo a bosta de gaguejar, o caralho! Não se preocupe que na próxima eu acerto. Desculpa, pessoal. Sem problema, Gaguinho. Trocar tela. Ação! Isso é tudo, pessoal. Muito bem, Gaguinho. Melhorou muito. Só ainda tem que trabalhar mais uma coisa. Tenta começar a gaguejar pelo começo. Pelo isso. O que você disse? Eu quero que você comece a gaguejar no começo, no isso. Isso é tudo, pessoal? Perfeito, você pegou o jeito. Se você sabe tanto, vem pra cá fazer então. Não. A estrela aqui é você. Tá pronto, Gaguinho? Uhum. Ação! Isso é tudo, pessoal. Fantástico, perfeito. Você é realmente muito bom, Eu Gaguinho. ainda faço essa merda de graça.